Olá, eu sou Guilherme Parreiras, sou médico pneumologista e hoje eu trago aqui para vocês, dentro do módulo da parte respiratória do curso Plantão 360, aulas sobre o raio-x de tórax, o básico que se precisa. Pode parecer estranho aí, em pleno 2024, estar falando de raio-x de tórax, sendo que nós temos disponíveis exames muito mais tecnológicos, como a tomografia, a ressonância, o PET scan. Mas eu vou demonstrar aqui ao longo da aula que a radiografia ainda tem um lugar importante, principalmente nesse primeiro atendimento do paciente que chega no pronto-socorro. E por que que isso acontece? É um exame amplamente disponível e sem necessidade de um profissional especializado, tanto para realização quanto para sua interpretação, desde que tenha um treinamento básico. 30% das consultas em pronto atendimento são relacionadas aos sistemas respiratório e cardiológico, e nessas situações a radiografia de tórax é um ótimo exame para essa avaliação inicial. É um exame que o paciente é submetido a uma baixa dose de radiação, isso é uma preocupação aí na literatura, para se ter uma base de comparação. A angiotomografia de tórax tem uma dose 400 vezes maior de radiação, então ao longo da vida esse efeito acaba sendo acumulativo e podendo inclusive aumentar o risco de câncer. É um exame de baixo custo, então nós vivemos num momento que o custo da saúde está em ascensão, seja na rede privada quanto na rede pública, então racionalizar o uso dessas estratégias diagnósticas faz todo sentido. A radiografia ela é muito útil para o diagnóstico de situações muito frequentes aí na prática clínica, como pneumonia, derrame pleural, uma insuficiência cardíaca, fratura de arcos costais em caso de trauma, mas também é muito útil para detectar alterações que vão necessitar de exames mais avançados. Então, a presença de um infiltrado intersticial, um alargamento da aorta, uma massa pulmonar, é muito facilmente detectada no raio-x e vai disparar aí o processo da propedêutica mais avançado. Essa imagem é interessante, eu gosto sempre de colocá-la nas minhas aulas, foi tirado de um banco de dados da internet que, a não ser que se trate de uma situação clínica extremamente incomum, que é os citos inversos totalis, esse jovem médico já está partindo de uma premissa completamente errada na sua interpretação, porque ele está aí, como vocês podem ver, ao contrário. Então, conhecer o básico é essencial para poder desenvolver todo um raciocínio clínico sobreposto. Então, vamos falar um pouco aqui sobre as visualizações que podem ser feitas na radiografia de tórax. As clássicas são, sem dúvidas, a projeção IPA e perfil, estão aqui ilustradas, mas existem outras. A projeção em AP, antero-posterior, ela pode ser utilizada em pacientes que têm debilidade, não conseguem ficar sentado ou em pé, ou mesmo pacientes muito graves que estão em terapia intensiva. E a diferença entre ela e a projeção IPA, que é o mesmo paciente, só para ilustrar, a gente vê que em AP o terço superior ele não é tão bem visualizado como no PA, e a área cardíaca ela acaba ficando um pouco maior, em alguns casos dando a sensação aí de alguma patologia relacionada a essa situação. A radiografia de tórax em decúbito lateral com raios horizontais ela é muito útil numa situação como essa, que a gente tem um apagamento do seio costofrênico e fica a dúvida se isso se trata de um derrame pleural ou de um espessamento pleural. Então, quando o paciente deita, se for um derrame pleural livre, ele vai escorrer. Inclusive, essa altura do líquido, a gente consegue avaliar se esse derrame é puncionável para propedêutica adicional na avaliação diagnóstica. No PA, a gente também pode fazer o uso da estratégia de inspiração e expiração máxima. Então, esse aqui é um exemplo que ela acaba ajudando. Nessa imagem à esquerda da tela, nós temos uma linha aqui no terço superior do pulmão direito, fica a dúvida se isso é uma imagem sequelar ou alguma outra alteração. E quando o paciente faz uma expiração máxima,
fica mais claro que se trata de um pneumotórax. A gente não vê trama broncovascular, tem uma área muito aumentada de lucência, então confirmando um pneumotórax que às vezes pode passar despercebido na avaliação inicial. As diversas projeções em oblíquo, elas são úteis para análise do arcabouço ósseo, na suspeita de fratura, eventualmente de algum tumor, então elas têm que também estar aí no radar do médico plantonista. Bom, então como é que nós vamos fazer a interpretação? O ideal é ter um roteiro, seguir uma cronologia. O primeiro passo para isso é conhecer a radiografia de tórax normal e suas variações. E isso vai ocorrendo com a prática, é mais ou menos o conceito aí de horas de voo de um piloto de avião, né? Esse aprimoramento, os estudos mostram que após mais ou menos 200 radiografias, a pessoa começa a diferenciar o que é o normal do que é o patológico. E é essencial conhecer as estruturas que compõem a anatomia do tórax e a localização delas. Então, na imagem IPA, uma boa forma de iniciar é identificar a bolha gástrica para saber se esse raio-x está corretamente posicionado. A coluna de ar da traqueia tem que estar bem centrada. Nós vamos avaliar o contorno diafragmático à esquerda e à direita, analisando os seios costofrênicos, e a imagem do coração. Então, o terço superior à direita ele é composto pelo ato direito, mas seguindo aqui nós vamos ter contorno do ventrículo esquerdo, duas protuberâncias muito bem visualizadas, que é o tronco da artéria pulmonar e o arco aórtico. Em algumas situações se pode avaliar também o átrio esquerdo. Quando se passa para o perfil, analisar bem aí as cúpulas diafragmáticas, identificar o seio costrofrênico posterior, descendo a coluna de ar da traqueia, tem uma imagem muito marcante, que é uma bola mais escura, hiperlucente que a gente fala, que é o bronco principal esquerdo, e no contorno cardíaco, na parte superior posterior, nós vamos ter o átrio direito, embaixo o átrio esquerdo, embaixo o ventrículo esquerdo e mais anteriormente as câmaras direitas. Então, algumas características aí da radiografia de tórax normal. A hemicúpula diafragmática direita ela é ligeiramente mais alta que a esquerda. Lógico que pequenas variações podem ocorrer, isso é normal, mas quando está muito discrepante pode ser indicativo de alguma doença. Os seios costofrênicos, eles formam um ângulo agudo, tanto à direita quanto à esquerda. Quando essa imagem está invertida, é sugestivo de patologia. O hilo direito ele é mais baixo que o esquerdo. Aqui nós vamos ter a artéria pulmonar esquerda cavalgando o bronco pulmonar esquerdo, vai ter essa elevação. E a área cardíaca, ela compreende mais ou menos 50% do diâmetro total do tórax. As cisuras normalmente não são visualizadas, mas essa imagem aqui demonstra onde que é a localização dela. Em algumas situações elas podem estar deslocadas e visíveis, e isso aponta para algumas situações, como alguma massa pulmonar ou uma telectasia. Na radiografia em perfil, o que nós vamos ficar atento? O seio costofrênico posterior ele é um pouco mais baixo que o anterior, então isso é útil para avaliar pequenos derrames pleurais, que às vezes no PA não vai ser observado, e para ter uma melhor estimativa dos volumes pulmonares. Existe esse chamado sinal da coluna, existe um aumento da lucência pulmonar no sentido crânio-caudal à medida que nós vamos descendo. As vértebras na parte mais baixa são melhor visíveis, porque é uma menor interposição de estruturas, e quando esse sinal é perdido, é muito sugestivo de alguma massa, consolidação nessa região posterior dos pulmões. A parte retrocardíaca e retroesternal são livres, não há nenhuma estrutura, tem que ser muito bem visualizado. E vale a pena falar um pouco sobre o que compõe o hilo pulmonar. Então, aumentando um pouco a imagem, aquela bola mais enegrecida, mais lucente, que eu comentei antes, é o bronco principal esquerdo, representado aqui pela letra A. Descer mais abaixo nós vamos ter o bronco intermediário. Anteriormente ao bronco principal esquerdo, essa imagem arredondada mais branca é a artéria pulmonar direita. Um pouco acima e posterior vai ser a artéria pulmonar esquerda, que vai estar cavalgando o brônquio. Nós temos vindo aqui de forma um pouco oblíqua a coluna de ar da traqueia e o arco aórtico, que vai dar a volta por cima e descer atrás do hilo pulmonar. As cisuras também não são visualizadas, mas a localização delas é essa. Então a cisura oblíqua sai mais ou menos aqui da altura da terceira vértebra e vai terminar uma distância média aí entre o ponto médio do diafragma e a parte anterior do tórax.
Já a cisura transversa está mais ou menos ao nível do bronco principal esquerdo e vai vir anteriormente em direção ao externo. E é muito importante, antes de começar uma análise mais criteriosa, avaliar se tecnicamente essa radiografia está bem feita. Então, alguns pontos a se considerar. Primeiro, a penetração. Hoje isso é um problema menor, porque a maioria dos serviços já dispõe de uma radiografia digital, então essa questão da penetração não fica tão problemática, mas uma forma adequada de analisar isso é se as vértebras na região retocardíaca estão visíveis de uma forma parcial. Trago aqui um exemplo de um mesmo paciente em que uma radiografia, a esquerda da tela, a direita da tela está mais penetrada e a esquerda pouco penetrada. Isso pode levar a uma interpretação errada, como se aqui tivesse um enfisema, uma oligamia importante e aqui já um infiltrado pulmonar, mas é só uma questão técnica aqui do exame. O grau de expiração também é importante, então a recomendação é que a cúpula diafragmática ela esteja aí ao nível do sexto, sétimo espaço intercostal. Então, para identificar o primeiro espaço intercostal é simples, nós vamos ver essa primeira imagem arqueada aqui descendo de forma perpendicular é a clavícula, a primeira parte ao lado, então é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo espaços intercostais, como aqui demonstrado. Nesse exemplo, nós temos aqui uma radiografia com uma inspiração adequada e o mesmo paciente, ela pouco inspirada ao nível do quarto espaço intercostal, como muda completamente a imagem, dando a sensação aí de uma área cardíaca aumentada, de um possível infiltrado, até levando a uma hipótese errônea de uma congestão pulmonar. O exame tem que estar bem centrado, então a rotação ela é avaliada da seguinte maneira: a gente vai pegar a coluna de ar da traqueia, identificar os processos espinhosos das vértebras e eles têm que estar equidistantes da borda interna da clavícula, como demonstrado aqui nessa imagem. Então, nesse exemplo, a paciente está rodado anteriormente o hemitórax direito dele, a gente consegue ver que essa borda da clavícula está muito mais distante do que do lado esquerdo, isso traz a falsa sensação de alguma massa mediastinal ou até mesmo de um aneurisma de aorta. E um outro ponto é o posicionamento adequado das escápulas. Então, o técnico, na hora que vai fazer o exame, ele tem que pedir para o paciente abrir o braço e rodar ele anteriormente para que ela não fique sobre os campos pulmonares, como nesse caso que eu estou mostrando aqui, porque isso pode, às vezes, um pequeno nódulo ou uma consolidação periférica passar despercebida pela sobreposição da imagem das escápulas. Bom, uma vez que a técnica está adequada, nós vamos passar à interpretação do exame. E o segundo passo é tentar fazer isso de uma forma sistematizada. Existe esse termo em alemão, Gestalt, que numa tradução literal significa uma avaliação como um todo. Basicamente é o seguinte: médicos experientes, quando olham de relance uma radiografia, em aproximadamente 0,5 segundos eles já detectam 70% das alterações e quando fica ali mais de 5 segundos analisando aquele exame, isso não vai acrescentar muita coisa. Mas principalmente para quem está começando, essa avaliação sistematizada ela vai reduzir aí o risco de não se detectar alterações sutis. E na literatura nós temos várias técnicas descritas, tem alguns estudos comparativos entre elas, que não há nenhuma que seja superior. Então o que é importante? Manter a mesma rotina para aquilo ali virar o modus operandi do médico na hora de avaliar. Eu trago aqui hoje, que é a mais utilizada e até fácil de guardar, que é o mnemônico, né? O ABCDE, o A de Airways, de vias aéreas, B, Brief, de campos pulmonares, C de coração, D, diafragma e E, do esqueleto. Como que isso é feito? Então, na radiografia em PA, nós vamos identificar aqui a coluna de ar da traqueia, descer até o nível da carina, olhar ao lado direito e olhar ao lado esquerdo. Nessa imagem a gente já consegue ver que a traqueia está toda desviada, os brônquios tortuosos, por uma destruição do parênquima pulmonar à esquerda. Depois dessa análise da via aérea, nós vamos passar para os campos pulmonares, então do nível da carina, tanto a direita como a esquerda, passar um arco mais ou menos no terço médio do pulmão, depois acompanhar o restante da borda cardíaca, da borda diafragmática, depois da borda do arcabouço costal, tanto a direita quanto a esquerda, fazer esse processo. Então aqui nós temos um exemplo que, batendo o olho, já fica evidente que tem uma massa perilar à esquerda, mas quando se faz essa análise mais cuidadosa, é possível achar aqui tanto um apagamento do seio costofrênico como um pequeno nódulo. Então, na suspeita de um câncer de pulmão, isso aqui muda já completamente o prognóstico e o estadiamento do doente, que às vezes só numa olhada rápida pode passar despercebido. Esse outro exemplo, é claro, nós temos aqui um infiltrado intersticial bilateral, aspecto radicular, mais em bases, analisando os campos pulmonares, isso fica
bem evidente. Passando para a área cardíaca, voltando então, a gente vai olhar o hilo esquerdo, o hilo direito e seguir o contorno. Avaliar o ato direito, o ventrículo esquerdo, o tronco da pulmonar e o arco aórtico. Nesse exemplo fica evidente um grande aumento aí da área cardíaca, qualquer um pode identificar de forma bem simples. Nesse outro caso, além do aumento da área cardíaca, nós temos o hilo bastante empastado, além desse infiltrado reticular e bastante sugestivo de uma congestão pulmonar. Para o diafragma, acompanhar a borda diafragmática bilateralmente e ver se os ângulos costofrênicos têm aquela imagem em ângulo agudo. Então, nesse exemplo, a gente vê essa imagem aqui em forma de abóbada, que não é incomum de se encontrar na prática, uma eventração diafragmática. Nesse outro caso, um apagamento desse seio costofrênico, associado aí a essa pequena linha, que é uma que a gente chama de cisurite, uma cisura, além de congestão, é um caso bem típico de um derrame pleural à direita. Por fim, avaliar o esqueleto, a parte óssea, o arcabouço ósseo. Então, seguir o contorno dos arcos costais, individualizando cada um anteriormente e depois do lado direito e do lado esquerdo. Aqui fica um exemplo que há pelo menos fratura de 2, 3 arcos costais no hemitórax esquerdo. Na radiografia em perfil, fazer a mesma sequência. Então, via aérea, nós vamos identificar a coluna de ar da traqueia, ela vem de forma um pouco oblíqua, no sentido antero-posterior, até chegar no bronco principal esquerdo e acompanhar um pouco do bronco intermediário. Nesse exemplo já dá para ver que ela está rechaçada anteriormente por causa dessa estrutura, que no caso é um aneurisma de aorta. Depois da análise da via aérea, nós vamos passar os campos pulmonares. Então, a partir do bronco principal esquerdo, uma linha anterior até o espaço reto-external, inferior até o espaço retrocardíaco, e acompanhar a coluna para avaliar se tem aquele sinal da coluna que eu comentei anteriormente. Então, aqui nesse exemplo, a gente não consegue identificar o espaço retroexternal por causa de uma massa mediastinal. Nessa outra situação, o espaço retrocardíaco, a essa imagem com nível hidraéreo bem evidente, que é uma imagem bem típica aí de uma hérnia de hiato. Passando então para a área cardíaca, observar a estrutura que compõe o hilo. Então, lembrando anteriormente, nós temos a artéria pulmonar direita e um pouco acima do bronco principal a artéria pulmonar esquerda, acompanhar em sentido anti-horário o contorno cardíaco. Aqui nós vamos ter então o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e anteriormente as câmaras direita e depois seguir o arco da aorta. Nesse exemplo a gente já vê essa estrutura bastante aumentada do bronco da artéria pulmonar esquerda, além do aumento dessa parte superior do coração, que é o átrio direito, no exemplo de um paciente com hipertensão pulmonar. E nessa outra situação, uma aorta bem alargada, tortuosa, no caso de aneurisma de aorta. Por fim, avaliar o diafragma. É possível individualizar as duas hemicúpulas. A hemicúpula direita está aqui, a hemicúpula esquerda. Quando não é possível identificar as duas com essa imagem superior, é a imagem muito característica aí de um derrame pleural no perfil. E por último, avaliar a parte do arcabouço ósseo, principalmente no perfil nós vamos estar atento ao alinhamento das vértebras. Nesse caso, um paciente com uma cifose muito evidente e que a gente consegue visualizar aqui um achatamento de vértebras e um empunhamento por causa de uma osteoporose grave. Quero trazer aqui algumas situações que são muito frequentes no PA, queixas que chegam e que a radiografia pode ser muito útil. Então, um paciente com dispneia, com tosse, dor torácica, mas é sempre essencial ressaltar que nessas situações a gente precisa também fazer uma correlação clínico-radiológica adequada para desenvolver o raciocínio diagnóstico. Nessa situação aqui, um paciente que chega com uma queixa de dispneia associada a uma tosse, febre, prostração de 2 a 3 dias, facilmente identificável essa opacidade à esquerda, com uma área interna, que é o broncograma aéreo. Aqui nós temos frente uma consolidação, com uma possível consolidação em base, muito sugestivo de uma pneumonia, mas num contexto diferente. Um paciente que vem com sintomas crônicos, tem uma história de tabagismo, emagrecimento. Isso aqui pode ser uma manifestação de um adenocarcinoma lipídico, o antigo carcinoma bronquioalveolar, e outras situações menos frequentes de consolidação. Então, uma pneumonia eosinofílica crônica, uma pneumonia organizante, pode ter uma imagem igualzinha no paciente que chega queixando de dispneia. Nesse outro exemplo, nós temos um grande aumento da área cardíaca, com um hilo empastado, com um infiltrado reticular, um paciente que chega com queixa de dispneia, associada a edema
de membro inferior, queixando de dispneia paroxística noturna, o diagnóstico de uma insuficiência cardíaca está definido, nós vamos precisar de mais exames para caracterizar a causa, mas com essa radiografia já se pode iniciar o tratamento com medidas descongestivas. Nesse outro exemplo, nós vemos essa opacidade aqui, terço inferior do hemitórax esquerdo, muito sugestiva de um derrame pleural. Então, o paciente chega queixando de dispneia com essa imagem. Isso pode ser TB pleural, um derrame parapneumônico, pode ser um derrame paraneoplásico, um derrame associado a um tumor. Então, nós precisamos de informações clínicas, mas já é uma imagem que justifica a causa da dispneia do paciente. Nesse outro exemplo, fica claro, o pulmão está bastante enegrecido com o aumento da sua lucência. Se vocês prestarem atenção, os espaços intercostais estão bastante abertos, que a gente fala. Quando chega na análise do perfil, o diafragma está retificado, há um aumento do espaço reto cardíaco, uma imagem bastante sugestiva aí de um paciente com DPOC com um fenótipo bronquítico importante. Nesse aqui é um outro exemplo, a gente vê uma linha muito clara aqui nesse pulmão direita, separando uma área mais escura, que não tem trama vascular, num paciente jovem que chega no pronto-socorro, queixando de dispneia, dor torácica súbita. Essa imagem aqui define um pneumotórax, já dependendo da situação, levando a pronta drenagem dele. Aqui já uma outra característica, então um paciente já mais idoso, com a dispneia progressiva associada a emagrecimento, uma tosse seca com esse infiltrado reticular. É uma imagem bastante sugestiva de uma hemopatia intersticial que vai necessitar aí de testes mais avançados, como uma tomografia de tórax de alta resolução. Passando para a tosse, então um paciente que chega com uma imagem dessa, relatando também um quadro agudo aí de 3, 4 dias de evolução, febre, expectoração purulenta, é uma pneumonia, com um broncograma aéreo, pneumonia lobar bastante evidente no lobo superior. Nessa outra situação, nós vemos um infiltrado nodular confluente, tendendo a área de cavitação, nódulos contralaterais sugerindo uma disseminação broncogênica. Então, um paciente que está aí já com sintomas de algumas semanas, meses de tosse produtiva, emagrecimento, sudorese noturna, faz lembrar muito de tuberculose, uma doença ainda muito frequente no nosso meio. Nesse outro exemplo, tem uma grande estrutura aqui esquerda de contornos irregulares, borrando a silhueta cardíaca. Contexto de um paciente grande tabagista, que vem com emagrecimento, hemoptise, fala muito a favor de um câncer de pulmão, um carcinoma broncogênico, já provavelmente num estágio avançado. E essa outra situação, nós vemos essa opacidade bem homogênea aqui no terço superior, sem broncograma aéreo, com o limite inferior muito bem definido. Se trata de uma telectasia do lobo superior que está tracionando a cisura. Então, esse paciente muitas vezes vai ter uma queixa de tosse, algum grau de dispneia associado. Então, já mostra essa telectasia do lobo superior direito. Para finalizar, dor torácica, que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado. Existem situações que não vai ter nenhuma alteração no raio-x de tórax, então às vezes uma coscondrite pós-infecção, uma dor muscular pós um exercício extenso, mas até situações graves. O paciente na fase aguda do infarto muitas vezes não vai ter nenhuma alteração no raio-x. A gente pode ter sinais indiretos, então paciente com a dor torácica típica que você observa, tem um aumento de área cardíaca, um certo infiltrado em bases aí, isso pode apontar talvez para essa causa do coração como causa da dor do paciente. Aqui é um outro exemplo interessante, então um paciente que chega no pronto atendimento queixando uma dor torácica ventilatória dependente súbita à direita com dispneia, a gente consegue identificar essa imagem algo triangular com base pleural. Quando é feita uma análise mais detalhada na tomografia de tórax, vê que esse aspecto em cunha bem evidente com uma falha de enchimento. Nós estamos frente a uma embolia pulmonar com um infarto de pulmão. Nesse outro caso, um paciente com essa grande imagem aqui no mediastino, chega queixando de dor torácica abrupta, lancinante, irradiando para a região do dorso, é a imagem de um aneurisma dissecante de aorta. E esse outro exemplo, um paciente grande fumante, chega queixando de dor na parte superior do tórax, aí, irradiando para o membro superior, às vezes com a pitose palpebral. Na hora que se faz uma análise, se detecta essa opacidade aqui no terço superior, que se não for analisada com critério pode passar despercebida, que a tomografia confirma se tratar de uma grande massa aqui bastante heterogênea. Esse é o famoso tumor de Pancoast, com toda a sua sintomatologia bastante característica. Para finalizar, deixo aqui para vocês algumas referências bibliográficas, quem quiser se aprofundar
mais um tema. Espero que tenha sido proveitoso e um ótimo plantão a todos. Um abraço.